E aí galera, muito bem-vindos. Aqui é o Lucas trazendo mais um podcast de Origueiro pro canal. Podcast esse que eu achei que seria um episódio de Fansef 2.0, mas o episódio me surpreendeu no final e revendo ele eu percebi que tinha muito mais coisa que eu posso ter deixado passar. Mas bem, eu vou comentar aqui tudo que eu achei necessário do episódio, as partes técnicas, a construção, mas eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou comentar a construção logo no começo, pro pessoal que quer saber logo a parte importante de Oregairo. Mas eu recomendo que todos assistam até o final, porque eu também vou falar dos cortes quando for citar a parte técnica. Então, você que quer saber aí o tempo certinho, pra só tá interessado em alguma coisa do episódio, vai lá nos comentários que eu devo deixar certinho lá o tempo de cada parte que eu vou comentar. Mas bem, sem mais delongas, bora logo direto. Mas bem, a primeira cena que eu quero comentar é a conversa do Hatma com a Iroha. Essa conversa, uma das coisas que dá pra pegar nela é o quão importante foi esse baile pra Yukino e pro Hatma. Porque é aquela ideia da Haruno de que as ações dela são muito maliciosas, mas o objetivo que ela quer alcançar é algo bom para eles. E o baile é meio que essa ideia. O baile em si parece que está atrapalhando a relação dos dois, só que esse ponto que eles chegaram é algo que eles iam chegar em algum momento. Esse debate dos dois de querer tirar essa codependência. Então o baile meio que só adiantou essa ideia. Então, meio que o que a Haruno fez de brotar na cabeça dos dois a codependência foi algo importante para eles adiantarem logo esse processo, para ter logo uma conclusão e que a relação deles possa alcançar logo o genuíno. Então, o Hatma diz que, quando ela pede desculpa a Iroha por ter feito o baile, ele diz que não, a gente precisava ter isso. Foi algo muito importante para ter chegado. Mas em si essa conversa não era para essa ideia exatamente, foi só ela só serviu para mostrar isso. Mas a conversa num todo é para mostrar um crescimento da Iroha. Porque a gente já viu isso na terceira temporada, que o modo dela agir tá muito mais maduro do que era. No episódio 2 a gente vê isso que a Iroha ela pede o negócio do baile e parece que é só algo um egoísmozinho dela, que ela quer ser rainha do baile, esse tipo de coisa. Só que quando a Yukino dá uma outra proposta, ela nega. Ela fala que não, tem que ser agora. E o motivo dela falar que tem que ser agora é por conta da Hiratsuka, é claro, mas também por conta do Hatma, da Yukino e da Yui. Porque ela quer dar uma despedida apropriada a eles quando chegar a hora de se despedir, lá no quando estiver no terceiro ano deles. Só que, se ela não planejar o baile com antecipadamente, tipo, fazer o baile dar certo nesse ano, para fazer o baile dar certo no ano que vem, vai ser algo muito complicado. Então, ela meio que precisa adiantar o processo. Então, é por isso que ela queria fazer o baile desde o começo. Era pra ter uma forma de agradecimento a eles, que tanto ajudaram ela. Porque ela própria fala, eu não tenho amigos. Eles são pessoas muito importantes para ela. Principalmente porque o Hatma que causou esse crescimento nela, falando sobre o genuíno. Então, ela quer agradecer a tudo que eles fizeram por ela, a serem amigos dela, a tornarem quem ela é hoje, sabe? É um sentimento muito bonito, e esse sentimento mesmo de Kohai, sabe? De você estar aprendendo com a pessoa e você querer agradecer ao máximo a pessoa que praticamente te criou, sabe? Por isso que ela quer tanto fazer esse baile, para agradecer a Hiratsuka e agradecer a todos os seus senpais, que não é só os três, mas também o Tobi, Hayama, todo mundo. É algo que eu realmente não esperava da Iroha e que o autor mandou muito bem nessa parte. Mas acho que além disso não tem muita coisa o que pegar. Quer dizer, aqui já deixa mais claro também esse negócio de que a Iroha nunca viu realmente o Hashima como algo romântico e mesmo que tenha visto, não era algo tão forte quanto era com Hayama. Porque, pô, ela se declarou por Hayama, tomou um fora e saiu chorando, né? Já com o Hatma a gente viu que, mesmo ela vendo que o Hatma gosta da Yukino, isso não tá abalando muito ela. Porque era algo que ela já sabia. Ela em si nunca alimentou algo romântico pelo Hatma. Era quase que uma brincadeirinha. Esse negócio dela com o Hatma poderia dar certo se ela realmente levasse a sério e se o Hatma não gostasse da Yukino. Mas como teve isso tudo, ela nunca levou a sério e sempre viu ele só como senpai dela. E também outras coisas pra citar é esse negócio da irmãzinha. Só que eu acho que o episódio anterior já fez isso muito bem, então não tem pra que eu citar isso agora. Então, bora só direto para a próxima cena. Bem, falando agora da conversa do Hatma com a Yui. Tem toda essa parte também da Komate anteriormente, só que isso eu vou citar na parte dos erros. Essa conversa dos dois é para trazer duas coisas. A primeira, o plano do baile, e a segunda é o crescimento do Hatma. Bem, indo direto ao plano, essa parte eu tive que cortar quando eu tinha falado lá no podcast anterior. Porque eu tinha citado qual era esse plano, e eu falei, eles ainda vão citar no próximo episódio, então é melhor cortar daqui. Que é o Hatma fazer um plano pra dar errado, que é, eu vou criar um baile
pra rejeitarem, pra aceitarem o baile da Yukino. E isso daí confirma aquele negócio que eu já falei no podcast anterior. Que quem não viu, eu recomendo que vocês vejam pelo menos essa parte final. Que é o que a Yukino vai pedir ao Hatman. E de toda a construção que eu fiz daquele episódio, o que ela vai pedir é pra encerrar com a relação dos dois. Então, todo esse bagulho do plano tem um peso maior, porque se a Yukino ganhar, ela vai pedir pra se afastar dele, pros dois se afastarem. Então, de qualquer forma, isso vai acontecer. Porque se o plano todo do Hatman tem como objetivo o plano dele ser rejeitado e pro plano da Yukino ser aceito, então é meio que ela que ganha, de qualquer maneira. Se ela fazer do jeito dela, ela vai ganhar. Se o Hatman fazer do jeito dele, ela vai ganhar. Então tudo termina com a Yukino pedindo para os dois se afastarem. Então já entra num ponto que, tipo, não tem como impedir isso. Então o único jeito de impedir seria o Hatman aceitando o que ele realmente sente, ou melhor, ele descobrindo o que ele realmente sente, porque ele não tá ciente ainda disso, e tentando dizer que não é codependência que eles têm. É a única forma das coisas darem certo. Mas por enquanto a gente não tá vendo um crescimento disso acontecendo. Ele ainda não percebeu o que ele realmente sente pela Yukino. Ele só tá agindo. Então tá tudo encaminhando pra essa ideia de que a relação dos dois vai acabar. Que tem a ver com a parte da Yui também no final, algo que ela diz. Mas voltando a essa parte do plano em si, o plano do Hatman condiz com ele vai fazer um baile pior, só que ainda bem construído o suficiente para que eles vejam que é algo real, e vai colocar lado a lado com o da Yukino, para que eles façam uma escolha. Que inclusive aquela cena com a Komate traz um pouquinho dessa ideia também, que a Komate dá duas coisas para ele escolher. Mas não há possibilidade da escola simplesmente rejeitar os dois planos? Bem, pode sim, mas a escola não quer fazer isso porque ela gosta de dar liberdade aos alunos. Então, se ela simplesmente chegar e rejeitar a ideia do baile, os alunos vão ficar meio bolados com isso. E as pessoas que estão reclamando em si são os pais. Os alunos não estão tanto se importando com cancelar o baile. Eles não se importam tanto com isso. São os pais que estão meio que enchendo o saco deles. E não é a mãe da Yukino especificamente. Que eu acho que muitas pessoas pegaram essa ideia errada. A mãe da Yukino, ela só tá como representante. Ela mesma em si pouco se importa com esse negócio do baile. Então o problema do baile são os pais. Porque eles acham que esse baile está expondo demais os seus filhos de maneira negativa. Então eles querem que a escola tome uma providência. Mas se o Hatman chegar, mostrar uma outra ideia de baile que é convincente, mas pior que o da Yukino, eles vão começar a ver o da Yukino de forma melhor. Então não tem essa ideia de que, rejeita os dois, porque a escola não quer fazer isso. A escola faria isso se os alunos também começassem a ver o baile de maneira negativa, que é o que estava acontecendo com esse caso de cancelamento do baile. Eles estavam começando a ver os pontos negativos. Então o Hatman quer agir o mais rápido possível para que menos pessoas vejam o baile de maneira negativa e convencer logo as outras pessoas de que o baile da Yukino não é algo ruim. Então esse é o plano dele. Claro, não é certeza que vai dar certo, mas é um risco que ele quer tomar. E mesmo que o dele não tenha tanto certo, a própria Yukino já está tentando melhorar o dela. Então, de qualquer jeito, esse baile vai ter que acontecer de alguma forma. Mas indo a outro ponto dessa conversa, que é o crescimento do Hatman. Isso é algo que é mostrado naquela cena que o Totsuka pergunta ao Hatman o que ele quer de verdade. Isso é referência diretamente ao arco da presidência lá na segunda temporada, quando o Hatman pede ajuda deles e ele fala que o motivo disso é a Komate. Ou seja, naquele momento ele estava usando uma desculpa. Só que o Totsuka, meio que percebendo tudo isso, ele quer saber agora o que o Hatman realmente quer. Ele não quer mais desculpas, ele quer realmente o que o Hatman sente. Qual é a escolha dele. Que é a mesma coisa que a Hinata fez lá no episódio 4 dessa temporada. Então, era pra mostrar um crescimento do Hatman, dele parando de usar desculpas e dele se abrindo mais com as pessoas em volta dele, com as pessoas que se importam com ele. Mas é só isso por enquanto, porque essa cena ela é muito mais profunda em Light Novel no mangá por conta dos cortes que o anime fez. Só que, como eu já falei, vou citar os cortes depois. Mas bem, indo pra cena mais importante, que é esse monólogo da Yui, ela traz aquela ideia que eu já citei nos outros podcasts, só que de forma muito mais profunda nesse. E trazendo toda a ideia da Yui que vem sendo trabalhada nesse tempo todo, principalmente lá no final do episódio 2. Mas o incrível dessa cena é que mesmo que você não pegue a subjetividade, você consegue compreender ela pelo sentimento. Você entende o que a Yui está sentindo e isso te impacta. É algo que eu acho que impactou todo mundo. É algo que aprofunda muito o personagem. Mas a ideia dessa cena é que aquela coisa da Yui, dela querer o falso, querer manter a mentira, que seria a relação dela com o Hatman. Que não é como se a relação deles fosse só uma mentira, porque o próprio Hatman acredita que eles têm uma amizade.
Mas pra Yui, ela sempre ficou meio que forçando algo entre os dois. Ela sempre tá fazendo algo como essa que ela fez, que ela cita, dela deitar no ombro dele. Ela tá sempre tentando algo a mais, tentando chamar a atenção dele, tentando ficar o mais próxima dele. Só que ele nunca meio que vem se importando com isso, né? Pra ele é só algo que acontece, é só algo normal. Ele nunca pensa realmente na Yui de forma romântica. E quando ele pensa, ele tem aquele monólogo dizendo: isso não me parece algo tão real assim, me parece algo um pouco falso. Então a Yui ela meio que admite que ela tem meio que forçado essa ideia o tempo todo e que ela não vai parar por agora porque ela quer aproveitar ao máximo esse tempo que ela tem. Mas ela própria sabe que isso é algo falso e que ela nunca vai chegar em nenhum lugar com isso, porque o Hatma gosta da Yukino e a Yukino gosta do Hatma. Então ela já se decidiu que quer ajudar os dois. E essa ideia toda é algo que eu imagino que deve ter pegado muita gente, tipo, no coração mesmo, sabe? Ter pegado o sentimento de todo mundo, porque é algo muito comum que acontece, sabe? Você gostar de uma pessoa, mas ela gostar de outra. E você ficar entre você querer se declarar a ela ou pelo bem dela. E é isso que tá com a Yui. Só que a Yui já tomou essa decisão, que é o bem dos dois. Mas mesmo querendo o bem dos dois, ela ainda quer ficar um pouco ao lado do Hatman, mesmo sabendo que é uma mentira. Ou seja, ela quer torcer para os dois, ela vai ajudar os dois, enquanto ela continua alimentando um sentimento mentiroso, algo que no final vai fazer ela sofrer muito. E além disso tudo aí, além de toda essa coisa que a parte da Yui em si, o sentimento dela é isso, ainda tem todo o drama por trás, que é daquela coisa da Yukino querer acabar com a relação deles. Porque eu já disse no podcast anterior que toda a escolha da Yukino deve se basear em ela querer encerrar com a relação deles. Porque isso está muito ligado à codependência. Ela tem que se afastar do Hatman. Então isso vai acabar com a relação que os três têm. E é por isso que a Yui fala aquilo no final, que por favor, não deixe isso acabar. E toda essa parte dela falando acontece durante um flashback que tá o Hatman indo embora e a Yui está encostado na porta onde a Yukino está trabalhando. Ou seja, ela provavelmente ouviu alguma coisa relacionada a isso, sabendo que a relação deles ia acabar. E também tem toda uma conversa com a Haruno, que foi cortada no episódio 4, que nessa conversa a Haruno tá falando sobre a Yui. E ela diz que a Yui é uma garota bem inteligente, apesar de não aparentar. Ela sabe muito bem o que as pessoas estão pensando e sabe tudo sobre a Yukino. Então, ela provavelmente também sabe o que a Yukino vai pedir se ela ganhar essa disputa entre os dois. Então, ela sabe que a relação deles vai acabar, caso a Yukino ganhe. E ela quer que o Hatman, de alguma forma, impeça isso. E por que ela própria não vai impedir isso? Bem, porque a gente já viu o que aconteceu na segunda temporada, quando ela age. Isso é algo que ela já decidiu, que ela não vai mais interferir na relação dos dois. Ela vai ficar lá, fazendo o máximo que ela pode, ajudando os dois, mas agir por conta própria, ela não vai mais. Porque só piora e só faz as coisas ficarem piores ainda do que estão, como ela fez lá na segunda temporada. Então é toda uma situação ruim que a Yui ela tá sofrendo porque ela quer ficar do lado do Hatman, sabendo que não vai chegar a nada e aproveitando ao máximo essa coisa falsa, mas ainda assim pensando em ajudar os dois. E além disso, ela sabe que a relação dos três vai acabar e ela não pode fazer nada. A Yui está de mãos atadas, sofrendo. Então, quanto mais você pensa no lado da Yui, das coisas que ela está passando, piores as coisas ficam. E vocês podem estar pensando, tá, mas como é que você pode assumir que ela já tomou sua decisão de ajudar os dois? Bem, além de ela deixar um pouco bem claro isso no monólogo dela, tem também um pós-crédito, quando tem aquele fundo branco e aquela letra em preto escrito a Yui Gahama vai zelar pelos dois. Ou seja, ela vai realmente alimentar esse sofrimento, entre aspas, que ela está tendo, essa parte falsa de querer ficar do lado do Hatman, o máximo que pode, mas ela vai continuar zelando pelos dois. É só uma felicidade criada por ela, que ela tá fazendo agora. Mas ela sabe que não é algo real e ela vai acabar com isso quando chegar a hora certa. Porque o objetivo dela é ajudar os dois. O que torna o drama dela ainda maior. Bem, é tudo isso que eu tenho pra citar sobre a Yui por agora. Provavelmente eu deixei algo passar, porque eu tô gravando esse vídeo de última hora. Então qualquer coisa citem nos comentários. Principalmente você, Moss, porque essa parte da Yui, esse monólogo todo, abre espaço para muitas interpretações. Principalmente para várias coisas que ela diz. Então eu quero saber muito qual é a interpretação de você sobre essa parte. E de todos vocês que estão assistindo o vídeo. Eu quero muito saber se tem algo a mais que eu não citei que vocês viram nesse monólogo dela. Mas é por isso da parte de construção. E agora vamos para os cortes e para os problemas técnicos. Bem, primeiro problema técnico, que é algo que tem acontecido em todos os episódios, é em quesito da trilha sonora.
Bem, isso é algo que eu achei que eu tava de palhaçada, sei lá, porque isso tá me incomodando, mas eu pensei, talvez esteja exagerando. Só que, incrivelmente, tem muitas pessoas também citando esse problema. Que não é que a trilha sonora de Oregairo é ruim, ela é muito boa. Só que, na terceira temporada, ela tá sendo usada muito levianamente. O anime tá colocando o tempo todo trilha sonora, e às vezes é a mesma cena, e a trilha sonora mudou umas 3 vezes, sabe? A trilha sonora, muito mal colocada, além de quebrar o clima, ela acaba tirando todo o peso que uma cena pode ter. O diálogo, por exemplo, com a Iroha, muitas das coisas ali eram muito importantes. Só que a trilha sonora, a maioria das vezes, tava um clima um pouco piadinha. Só que era um diálogo sério aquilo ali. Só que o anime parecia não estar levando a sério, sabe? Ele tava fazendo pouco daquele diálogo. E a mesma coisa acontece quando o Hatman tá falando sobre o plano com a Yui, que apesar de ali ser grande parte comédia, e faz sentido, a trilha sonora mudou umas 2 ou 3 vezes. E quebrou muito do que aquele diálogo significaria. Além, é claro, dos cortes. Que, bem, já falei da trilha sonora, vocês já entenderam o ponto que eu quero chegar, que é algo que tem acontecido em todo o episódio isso, vocês podem olhar. Mas os cortes que houveram nesse episódio, isso sim é um problema grave. Porque o episódio 4, por exemplo, teve aqueles cortes que eu citei, que eu fiz todo um vídeo separado mostrando cada parte que o mangá fez e o anime não fez, o quão importante era. Mas naquele episódio, eles adaptaram o máximo que eles poderiam. Tudo ali era importante. Então, eu entendo que eles tiveram que cortar, apesar de ser muito relevante para a história. Só que esse episódio, eles cortaram 2 cenas muito importantes. Que a primeira é quando a Yui ela fala assim: "Tá, mas as pessoas vão aceitar participar de um baile que vai dar errado, que é feito para dar errado?" Nesse momento, o Hatman cita algo como: talvez elas não aceitem, então eu acho que vou ter que acabar atraindo elas de alguma forma e depois pedindo desculpas. Ou seja, ele estava pensando em enganar pessoas para participarem desse baile falso. Isso é algo que quando a Yui escuta, ela fica abalada e faz uma cara triste. E o Hatman, quando ele tá falando isso, ele tá falando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque ele tá acostumado a agir dessa maneira maliciosa. Só que quando ele olha pra cara da Yui, ele percebe a merda que ele tá fazendo. E ele vai lá e muda o modo dele de agir e fala tudo aquilo de: "Não, vamos chamar algumas pessoas que a gente tem quase certeza que pode dar certo. Vamos tentar chamar elas." Isso é algo muito importante para ver que o Hatman ainda está tentando crescer, mas que ainda não se desprendeu dos seus ideais, que ele ainda continua errando. Tanto que, depois que ele fala isso, o monólogo dele é: "Eu ainda permaneço no erro. Se eu não tomar cuidado, eu vou acabar cometendo os mesmos erros que eu cometi antes. Então, eu preciso ficar muito mais atento para não cometer esses mesmos erros." Isso é algo muito relevante para o crescimento do Hatman. Ele perceber o quanto ele errou no passado e o quanto ele ainda erra agora, porque ele tinha cometido esse erro enorme agora. Só que o anime cortou toda essa cena, que era uma parte muito séria, que construía ainda mais o Hatman. E o que ele colocou no lugar disso? Aquela cena fanservice do tomate. Que é uma cena bonitinha, mas pensem só, fanservice ou construção de personagem? O que é mais importante? Eu acho que eu não preciso falar que construção de personagem é com certeza a coisa mais importante. Principalmente na temporada final. Só que nessa temporada final, eles estão dando muito espaço para fanservice. Esse episódio foi a cena da Komate, que tem como tirar algo dali, que é muita pouca coisa que dá pra pegar em outras cenas. Ou seja, aquela cena da combate é puro fanservice. Ela realmente é só para construir um pouco a relação deles, que a gente já teve isso antes, no episódio 1, no episódio 2, então não precisava. E também pra. Bem, só pra isso, na verdade, sabe? É uma cena que foi jogada fora. Da mesma forma como a cena do tomate lá com a Yui, que é uma cena toda bonitinha. Só que foi jogada fora porque, caraca, 50 segundos daquilo, você poderia ter colocado tudo que você cortou. E o corte não foi só essa cena. Se fosse só essa parte, que já é muito importante, eu até aceitava. Só que eles cortaram também o monólogo do Hatman no momento que a Yui coloca a mão sobre as mãos dele. Que você deve imaginar: o quão importante é esse monólogo? Eu respondo: sim. Basicamente, no anime, a ideia que ele trouxe naquela cena foi uma ideia errada e totalmente contrária ao que a obra traz. Que aquela cena, a ideia era de que o Hatman teria que confrontar os erros que ele cometeu lá na segunda temporada, em questão dele usar a desculpa da Komate, porque ele tem um monólogo pensando: eu cometi aqueles erros e eu não me abri com eles, mas agora eu preciso fazer isso.
Não é exatamente isso que ele diz, porque eu não tô aqui com monólogo, mas tipo, é nessa ideia. Ele pensa em todos os erros que ele cometeu, o quão errado ele estava e que ele precisa se abrir agora para essas pessoas que estão na frente dele, que se importam com ele, igual ele fez com a Hiratsuka, porque essas pessoas querem ajudar ele ao máximo, elas se importam com ele, e ele tem que retribuir isso de alguma forma. E é isso que ele faz. Aí você deve imaginar o quão errado isso ficou no anime. O quão errado ficou é porque essa cena é só. Ele tá lá, incomodado, a Yui coloca a mão nele e ele tá de boa. E ele fala tudo o que ele pensa. Pode estar parecendo que eu tô sendo sensacionalista. Só que o que eu quero chegar é que a sensação que o anime dá é que o Hatman agiu porque a Yui estava do lado dele. Ou melhor, algo do tipo poder da amizade. A Yui está do lado dele, ela vai ajudar com tudo que ele precisa e não importa o quão difícil seja para ele, ela vai estar lá por ele. Não é essa a ideia que a cena devia ter. A cena devia ser ele confrontando seus erros e ele tentando melhorar, tentando se abrir melhor e tentando ser claro com as pessoas que se importam com ele, sabe? É um crescimento próprio, não algo dele dependendo da Yui. Entenderam o quanto essa ideia é contrária ao crescimento do Hatman? O anime cortando essas duas cenas fez com que a ideia toda dessa cena fosse algo totalmente contrário ao que a obra significa, sabe? Cadê o crescimento do Hatman que devia ter nessa cena? Não tem. É só a Yui do lado dele, mostrando que ela é amiga dele, vai estar tudo ali pro que der e vier, e ele falando o que ele sente, sabe? É isso. Dá pra tirar algo a mais? Tipo, se você forçar demais? Sim. Só que o problema não é que tá subjetivo. O problema é que a parte objetiva dá a ideia errada da cena. Bem, eu acho que vocês entenderam o ponto que eu quero chegar. E, resumindo aqui rápido, foi basicamente: cortaram duas cenas que dão uma ideia, e por conta disso, a ideia que o anime transmitiu foi totalmente ao contrário do que é na Light Novel. Não era mais o crescimento do Hatman. Era a amizade da Yui dando forças ao Hatman. O que é contrário ao que é crescimento. E por isso eu dou um 8 para esse episódio. Porque eu gostei do começo do episódio, a cena da Iroha, apesar da musiquinha, e eu gostei muito da cena da Yui no final. Só que todo esse meio, eles fizeram muito pouco caso do que é o crescimento do Hatman. Eles basicamente cortaram para colocar a cena da Yui. E sabe qual é o pior disso? É porque o tempo que tava para colocar essas duas cenas que eles cortaram foi o tempo que eles usaram para fazer uma cena da Komate. Foi um tempo que eles usaram para fazer uma cena do Tomate com a Yui. Entenderam o quão ruim foi a adaptação desse episódio? Apesar de ter sido bonito o começo e o fim, eles escolheram adaptar fanservice em vez de crescimento de personagem. A parte final é pra terminar de desenvolver, sabe? É pra ir direto ao ponto. Mas em vez disso, eles estão mostrando o Tobi. Estão mostrando, sei lá, Ebina. Não, Ebina não, mas estão mostrando o Tobi. Estão mostrando Hayama. Estão mostrando um monte de personagens fanservice que não são fanservice. Mas, tipo, eles estão dando atenção a um monte de coisa que não tem a ver com o arco principal, sabe? Com a finalização dessa temporada. E o grande problema dessa temporada é eles dando atenção a muitas pessoas. Porque a gente sempre viu as temporadas com o ponto de vista do Hatman. Sempre foi isso. Agora eles estão dando monólogo de outras pessoas, que está ajudando pra cacete. Só que a gente teve monólogo da Yui nesse episódio, tem monólogo da Yui no episódio 2, tem monólogo da Yui no episódio 4. Quantos monólogos a gente teve da Yukino? Um monólogo. Da Iroha, um ou dois monólogos. Do Hatman, um monólogo talvez. Sabe? Eles estão cortando muita coisa que é necessária. Essa temporada parece que é a temporada da Yui. E na teoria era pra ser um pouco da Yukino. Mas em si, esse arco final é os três, sabe? Apesar de ser a disputa da Yukino com o Hatman, é algo que é pros três passarem juntos. Só que vocês estão vendo que essa temporada tá dando um foco excessivo a Yui. Eu entendo que a Yui é um personagem muito subjetivo e a temporada quer explicar ela agora pra quem não entendeu. Só que fazer isso cortando o desenvolvimento de outros personagens relevantes para a obra, ou melhor, relevantes não, principais para a obra como é o Hatman e o Yukino, piora as coisas muito. E não é como se eles não tivessem tempo para isso, porque sim, eles não têm tempo. São 12 episódios para 4 light novels praticamente. Só que eles estão fazendo isso colocando fanservice no meio. Caraca, cena da Komate, cena do Tomate, por que não colocar o crescimento do Hatman que tem durante essas cenas que você cortou? Caraca, um episódio inteiro de fanservice pra chegar no próximo você cortar uma conversa com a Haruno, que diz muito sobre a relação dos três.
É muita cena importante cortada pra colocar fanservice. E é o tipo de coisa que é pra desenvolver personagens entre aspas, só que isso é um trabalho da primeira temporada ou da segunda, não da terceira. A da terceira é pra concluir tudo que a gente viu, não pra criar situações só agora. Sabe? Pra você se aproximar dos personagens só agora. Era pra gente ver a conclusão deles. É pra gente ver o genuíno. Mas a gente não tá tendo isso. Mas bem, isso é tudo que eu penso. São coisas que eu realmente vi no episódio, tenho visto nessa temporada inteira. Que é essa coisa da trilha sonora, dos cortes, desse foco excessivo na Yui, da falta do Hatman que eu tinha visto na segunda temporada. São um monte de coisas que têm atrapalhado a minha experiência com o Oregairo, mas que não decepciona ainda, sabe? Ainda é Oregairo, apesar disso tudo. Mas eu realmente quero saber o que vocês acham. Se isso tem incomodado vocês ou se não, tá de boa, sabe? Eu quero saber. Mas bem, é isso o vídeo. Quero pedir desculpas a vocês sobre a demora do vídeo, que eu geralmente demoro bastante para postar os vídeos, só que nesse caso eu tinha gravado ele antes com o Victor, só que eu perdi a gravação, o que fez eu ficar desanimado, ele também, e eu demorar para gravar esse vídeo. E eu tô gravando aqui de última hora, então pode haver muitos problemas do vídeo, então peço desculpas antecipadamente. Mas tudo isso eu devo consertar numa análise do episódio depois. Além disso, ainda tem também a parte da Haruno, aquela conversa no episódio 4, que eu disse que ia fazer um vídeo, mas ainda não fiz. Vou tentar adiantar esse vídeo o mais rápido possível pra vocês. Porque, como eu disse, aquela parte é muito importante pro desenvolvimento. São cortes que afetam muito a experiência do anime. Porque ajudaria demais pra vocês compreenderem mais o que significa a relação deles e como é de verdade o Hatma e o Kin e a Yui. Pelo ponto de vista da Haruno, é claro. Bem, mas é isso tudo. Obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e fiquem bem. Valeu!